Quero saudar a todos os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, essa pessoa maravilhosa que é Jesus. E quero que ler com os irmãos uma palavra que se encontra em Efésios, no capítulo 4, a partir do 10. Aqui, uma palavra que explica um pouco de como nós cristãos temos que agir e também explica aqui, irmãos, sobre a questão de Deus, né? De Jesus, que Jesus também é o próprio Deus, né? Os versículos antes ali vai falar que há um só Deus, um só Pai de todos, né? Mas eu quero me atentar a partir do versículo 10 que vai dizer assim, ó: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Bom, esse versículo 14 é muito importante a gente estar atento, porque hoje em dia acontece que muitas igrejas, muitos falsos profetas pegam um versículo da Bíblia, criam uma doutrina e acabam enganando o povo, acabam muitas vezes enganando com o seu interesse, querendo só pensar no seu interesse, querendo só pensar em si mesmo e acabam usando da palavra de Deus para enganar o povo. Por isso que a gente tem que estar atento à palavra do Senhor para que a gente não venha a ser enganados. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça de Cristo, que é o cabeça que é Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a edificação em amor. E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Versículos 17 e 18 aqui nos atenta para que quando a gente aceita Jesus, quando a gente se converte, que a gente tem que andar, a gente tem que ser diferente, a gente tem que ser nova criatura. E essa palavra entenebrecido, ela diz que ela tem um significado entenebrecido de coberto por trevas. Então a gente tem que procurar andar na luz, né? E separados da vida de Deus, eles ficam separados, as pessoas que andam no mundo, que andam na vaidade, eles ficam separados da vida de Deus pela sua própria ignorância e pela dureza do seu coração. Muitas vezes a gente até prega para essas pessoas e elas acabam não aceitando porque tem um coração duro, né? Os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregam à dissolução para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendeis assim a Cristo, se é que tendes ouvido e nele fostes ensinados como está a verdade em Jesus. Aqui é bem interessante, irmãos, esse versículo 21, que diz se é que tendes ouvidos, porque muitas vezes é assim, né? A gente aprende, a gente escuta, mas a gente acaba não dando ouvido para as coisas de Deus, né? A gente não presta com atenção para seguir aquilo que Deus quer. Então é por isso que aqui, se é que tendes ouvido, porque muitas vezes a gente não quer ouvir, as pessoas não querem ouvir, não querem aceitar a palavra de Deus, né? Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. Por isso que é importante a gente deixar o nosso velho homem para trás, né? E ser uma nova criatura em Deus. O despojeis aqui ela é separar, é divorciar, é não querer mais, né? É uma nova vida, né? E vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado, em verdadeira justiça e santidade. Esse versículo 24 aqui me chamou muita atenção, porque Deus quer que nós sigamos Ele com justiça e santidade, né? A gente estava lendo esses livros no início da Bíblia, que fala
da criação do templo, onde Arão, ele lá, Deus mandou escrever na testa uma mitra e gravar que ele queria santidade ao Senhor. Então, por isso que a gente não é santo que nem Cristo foi, mas a gente tem que procurar ser igual a Ele, né? Procurar ter uma vida santa diante de Deus. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade cada um para com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Esse versículo é um versículo que a gente tem que cuidar muito, irmãos, porque o ser humano, muitas vezes, como o pastor fala aqui, se apertar, qualquer coisinha está mentindo, mente por qualquer coisa, e quem é o pai da mentira é o diabo, né? Por isso que a gente tem que deixar a mentira de lado e procurar viver na verdade de Cristo. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. É outro versículo que a gente às vezes tem que lutar, né? Porque o ser humano, ele até pode nos irar, mas a gente tem que cuidar para irar e não pecar, porque a ira ela pode estar dentro do nosso coração, mas nós temos que nos controlar, né? Porque para que a gente não venha a pecar, né? Versículo 27, outro versículo que me chamou muita atenção, que diz: não deixe lugar ao diabo. Irmão, e se a gente não cuidar, a gente está sempre dando lugar ao diabo. E é nas simples coisas, porque outro dia eu estava conversando com o pastor me deu um exemplo que ficou muito marcado para mim, que nem a nossa casa está fechada e está ventando. A gente abre um basculante, entra um ventinho, a gente abre uma janela, entra outro vento, a gente abre uma porta, faz a ventania na casa. E às vezes é assim, a gente acaba nas simples coisas dando lugar para o diabo aqui, dando uma coisinha ali. Quando a gente vê, a gente está num emaranhado, num laço. Por isso que é muito importante a Bíblia diz para a gente vigiar e orar todo o tempo, né? E firmar na palavra de Deus. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Esse versículo 29, às vezes por exemplo, a gente trabalha com pessoas que toda hora está chamando nome, toda hora está reclamando, então é importante a gente ter cuidado com a nossa língua. Deus, ele fala muito a questão da língua, né? A língua é um membro perigoso que, se a gente não cuidar, a gente acaba, às vezes, pecando contra Deus, né? Contra as coisas de Deus, né? E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda a armadura, e ira, e cólera, e gritaria, blasfêmia, e toda a malícia sejam tiradas dentre vós. Antes sedes um para com os outros, benignos e misericordiosos, perdoando-vos aos outros, como também vos perdoou a Cristo. Versículo que toca muito é a questão do perdão, né, irmão? Porque às vezes é difícil a gente perdoar, né? A gente quer que os outros nos perdoem, mas quando se trata da gente perdoar, mas Cristo aqui foi bem claro, deixou como exemplo que Ele nos perdoou, então a gente tem que tirar como exemplo e também a gente perdoar, né, irmão? Tentar saber quem está certo e errado. A Bíblia diz que se tu tens alguma coisa para trazer no altar, vai te reconciliar com o teu irmão, depois vem e traz a tua oferta. Então é importante a gente estar lendo a Bíblia e seguindo essa palavra, porque a palavra de Deus é que vai nos transformando, irmão. E aqui, exemplos de vida para nós cristãos, que muda. Que se a gente se atentar para esses exemplos que Deus nos deu, a gente vai conseguir caminhar com Cristo, a gente vai conseguir vencer. Mas é preciso guardar essa palavra, guardar nosso coração e tentar viver ela, né, irmãos? Porque o mais difícil é viver a palavra de Deus. Hoje, as pessoas, é muito fácil viver o mundo. Viver o pecado é fácil. Como a Bíblia diz aqui, para que nós se renoveis e nos revistais de um novo homem, mas segundo Deus, né? Criado na verdadeira justiça e santidade no caminho de Deus. Por isso que é importante a gente ler a Bíblia. E Deus nos deixou, Ele criou um projeto, e o projeto dele é a Bíblia. É esse projeto que a gente tem que dar valor, que a gente tem que ler, que a gente tem que meditar e procurar seguir a cada dia a palavra do Senhor. Agradeço aqui a oportunidade em nome de Jesus.